Vou falar pra você, eu fui pra Umbanda porque eu gosto, aí daqui a pouco eu fui pro Candomblé porque o Orixá é um bagulho que, pô, o Orixá é gostoso, mas aí eu preciso de Exu porque Exu é movimentação, e o Orixá é Exu é diferente do Catiço, então eu fui pra Quimbanda porque o Exu de Quimbanda é foda, Exu de Quimbanda, o bagulho é louco, aí daqui a pouco eu tô no Ifá, porque o Ifá é a filosofia da minha vida. Aí do nada eu fui pra Jurema porque eu quero me conectar aos caboclos. Porra, velho. Você tá na merda, mano, você tá muito fudido nessa vida. Se você precisa de tudo isso de iniciação, eu sou muito contra ter muitas iniciações. Eu acho que as coisas têm que se conversar, né? Quando você é sacerdote, eu passo o pano, porque sacerdote mexe com muita gente, muita energia. Agora você é só adepto, é só acólito em 10 cultos diferentes e você não tem um sacerdócio nenhum dele, desculpa, você não vai pra frente. Eu sempre falo nas minhas lives, nos meus vídeos, e quando alguém faz alguma pergunta, eu também respondo do mesmo jeito, que pra mim não é vergonha nenhuma eu ser sacerdote de Quimbanda e nunca ter passado pelo Candomblé. Então, assim, às vezes eles acham, quando chegam assim, na porta de um sacerdote de Quimbanda, que a gente já teve que passar pela Umbanda, Candomblé, e qualquer outra vertente, e a gente tem que ser iniciado em tudo, e ter tudo, e eu tenho que ter o culto ao Orixá, e eu tenho que ter a Exu, e eu tenho que ter a Caboclo, e eu tenho que ter a não sei quem, e eles acham que a gente tem que botar uma galera dentro de casa pra fazer o trabalho bem feito, e é uma coisa que eu, igual eu repito, não tenho vergonha nenhuma, até porque eu não tenho essa ligação com orixás que, ao meu ver, são equiparados a deuses, porque eu tenho esse culto a deuses de outros panteões. Então, teoricamente, eu ficaria com uma energia muito sobrecarregada, né? Porque eu tenho o panteão egípcio, greco-romano, entre outros, e daí você fala, onde se encaixa orixá na minha vida? Não teve espaço na minha vida. E para as minhas energias que eu trabalho, principalmente as de submundo. Então, o que acontece? As pessoas têm que entender que você não precisa de tudo. Você precisa de energias que são afins, elas se complementam. Não tô falando até que são opostas, mas é um excesso de deuses, um excesso de energias que você não vai precisar e pode te enlouquecer. Então, as pessoas acham que quanto mais elas têm, melhor para elas, e não é. Menos ainda é mais. No caso espiritual, menos sempre é mais. Porque quanto mais enxuto, mais você é capaz de se dedicar. E trabalhar redondinho, né? Porque eu vou. Quanto mais iniciação, mais assunto eu tenho que estudar. E não é só estudar, é praticar. Então, eu vou. Eu, particularmente, eu acho que as coisas têm que se conversarem. Né? As iniciações têm que conversar. Eu sou da Quimbanda e fiz uma iniciação na magia negra. Pô, tá se conversando. Eu sou da Quimbanda e depois fiz uma iniciação no luciferianismo puro, sem o satanismo ali, sem Exu, sem Pombagira. Pô, legal, tá se conversando ainda. Agora, que nem hoje em dia ficou normal os quimbandeiros começar a procurar Ifá. Eu já acho que não se conversa muito. O meu sacerdote é iniciado de Ifá. Direito dele, eu não vou criticar, já conheci ele assim. Porém, ele mesmo fala, tem muitas iniciações no Ifá que eu tenho que fazer, porém eu não faço agora, porque sou eu que vai bater de frente com o assunto de Quimbanda. Vai ter algumas coisas que eu vou fazer que vai ter divergência de culto, os cultos não vão se conversar. E aí, assim, o pessoal, mas aí depois tem como você fazer algumas ritualísticas, algumas práticas pra se limpar. Mas quer dizer então que você não consegue praticar. Se o meu culto, um fala que eu posso comer, galinha, e o outro fala que galinha é eu não posso comer galinha, então, pô, tá tendo divergência. Entendeu? E quando você tem essa divergência, começa a ficar perigoso. Porque se você não fizer as coisas certas, tanto de um lado quanto do outro, você se queima. E isso aconteceu até comigo, você deu só um exemplo da comida, né? Mas isso aconteceu comigo lá atrás. Eu fazia determinados atendimentos, eu precisava de uma energia mais limpa e eu estava na minha fase vegetariana. Então, não consumia determinados tipos, né, de alimentos, principalmente carne, para fazer determinados tipos de atendimentos. Eram energias mais brandas, mais limpas e tal. Que vida infeliz. Mas os meus Exus começaram a falar, você escolhe, ou você trabalha lá ou você trabalha aqui. Só que se você trabalhar aqui sem a energia da carne e do animal, você vai desmaiar todo dia. Você vai passar mal. Se eu não for de arrasta, né? Que foi mais ou menos isso as palavras deles. E daí... Tem um risco. E aí eu tive que escolher. Não dava pra levar os dois. Igual você falou, não tem como você levar os dois. Começa a ficar apertado, né? Ainda mais nessa questão energética. Tive que escolhi a Quimbanda, escolhi o trabalho mais denso, mais pesado, comecei a sentir mais no meu corpo, porque isso vem muito pro físico. E o que um tata meu, que me iniciou há muitos anos atrás, ele falou assim, olha, ele, por exemplo, não tem autorização dos dele para fazer trabalhos de destruição. Ele tem para quebrar, mas ele não tem para fazer, para ou mandar de volta ou fazer mesmo. E ele falou assim, até num jogo lá, ele falou, mas você tem. E pelos seus você tem. E o que eu quero dizer com isso? Quando você faz muitos trabalhos nessas linhas, porque vão te procurar porque é a sua especialidade, digamos assim. Sim, tocar o chefe. Isso vai muito pro teu corpo. E se você não está dentro de uma dieta adequada que te fortaleça, até a carne animal, o sangue animal, então, até a carne que eu como, ela é quase crua, basicamente. Pra você ter as energias. A noção da questão energética.
Se não for isso, e eu saber, obviamente, existe um preparo antes, um depois, a limpeza, tal, isso tudo é normal. Mas se não for até a dieta puramente de proteína e animal específico e determinadas coisas, o teu corpo não aguenta. Então, alguns cultos, igual você falou, eu não vejo eles trabalhando junto se for levado a sério, se for realmente feito do jeito certo. Não vejo eles trabalhando junto justamente por isso. Por exemplo, eu preciso de uma alimentação muito X, até depois de alguns rituais, eu saio de lá querendo comer o primeiro animal que eu achar, entendeu? Então, assim, dá uma fome, uma vontade, porque senão também você fica 2 dias de cama, né? Então, assim, alguns cultos vão bater de frente, não tem como você abraçar todo mundo. Não, a ideia de agradar gregos e troianos não existe. Isso é só no nosso imaginário. Isso é só no nosso imaginário. E é interessante você falar essa questão das energias, por quê? Porque, assim, cara, eu já vacilei mais de uma vez exatamente nisso. Minhas entidades não gostam, não é que elas não façam. Eu tenho entidades maravilhosas pra fazer destruição. São boas, muito boas, boa até demais. Só que elas não gostam muito que eu mexer com isso. Porque eu não tô no momento na minha vida que me favoreça fazer isso. Então, pra mim, o que me favorece é mexer com prosperidade, pra buscar ajuda de dinheiro, buscar pessoas, isso me favorece muito. Mas mexer com destruição me desfavorece por quê? Porque quando você mexe nessa energia, às vezes você quebra até correntes positivas suas. Porque você tem entidades de prosperidade visitando você, tá andando com você, tá tudo bonito. Daqui a pouco chega um mendigo na sua casa, entendeu? Que é o povo da destruição. Infelizmente, os espíritos da destruição, eles são os espíritos mais trevosos, mais cabulosos. Muitas vezes você vai trabalhar muito com quiumba, e se você vacilar, ele te dá uma mordida também. Então, se você não souber balancear isso, ó, tal período do mês eu trabalho com destruição, fechou esse período eu não trabalho mais o resto do mês, você tem risco de estragar até seu caminho de prosperidade que você tava vindo. Você tava vivendo ali uns meses bons de dinheiro, aí te ofereceram uma grana, você, pô, vou fazer esse trabalho porque é bom. Mas é bom pra você ganhar dinheiro, só que aquela energia financeira boa que tava vindo, corta naquele momento, porque você começou a mexer com uma coisa que é antagônica. A destruição, ela não anda com dinheiro. Mas eu falo que isso depende muito, igual a gente falou, da estrutura, porque, por exemplo, quando eu faço destruição, eu não faço com quiumba, até porque eu tenho outros seres que fazem melhor. Então assim, mas mesmo se fosse quiumba, já usei algumas vezes, mas mesmo se fosse, o que eu quero dizer é a questão do preparo. Por exemplo, se um quiumba quisesse meter a besta, eu não trabalho só com Exu e tal. Existem outros seres dentro do meu templo que colocariam o bichinho na linha. Sim, Porque se a missão desse sacerdote é trabalhar, por exemplo, com destruição, ele tem que ter todo um preparo em volta, tanto para proteger ele, para proteger a pessoa que contratou. Peraí. Esse negócio aqui do puzzle aqui. A pessoa tem que ter todo um preparo no templo para proteger a si mesmo, para proteger a pessoa que está contratando, né? Para proteger qualquer coisa que saia do uma contenção. Combinado, né? Tem que estar contenção ali. Que é o que a gente estava falando naquela outra live. Eu brinquei que os gárgulas lá da frente, quando eu coloquei, o que eles me passaram foi assim, eu pensei que seriam vigilantes de fora. E eles falaram, é mais vigilante de dentro do que de fora. É para o que tá dentro não sair. Os porteiros para não fugir os bichinhos. Porque se sair... dá merda. Se não tem como, né, fazer contenção de novo. Então, exatamente. Então, existem portais, tipo, né, o templo é portal. Existem portais que você tem que estar tudo bonitinho, cada soldadinho no seu devido lugar, tal, para você poder fazer isso. Então, não é simplesmente vou fazer um trabalho de destruição. Antes disso, já tem que ter, muito tempo antes, tudo coordenado. É como uma empresa, cada um... Tem que estar organizado. Tem que estar organizado. Tem que estar organizado. E como Lúcifer fala, né, o caminho do meio é o melhor. Nem muito lá, nem muito cá. Então, nem muito luz, nem muito sombra. Então, por exemplo, por isso que quando eu venho num ritmo fazendo muita destruição, aí eles mandam alguma coisa mais segurada, né? Só que os trabalhos, por exemplo, coletivos, né, os coletivos, eu faço quase que toda semana para dinheiro, né? Só que, claro, momentos diferentes. Se hoje eu vou fazer o financeiro, eu não vou fazer nenhum de destruição. Então, até minha agenda demora um pouco mais, porque não é assim, contratei hoje, mesmo se eu tenho tempo livre hoje eu vou fazer. Não, porque pode ser que eu tenha acabado de fazer um financeiro e eu não vou estragar essa energia. Então, eu vou jogar ele para frente para de repente ter uma semana que o coletivo também é de destruição. Vou usar aquela semana inteira. Vou usar aquela semana inteira para isso. Então, às vezes tá lá na agenda, 30 dias, 60 dias, 90 dias de prazo para o individual ter realizado, e às vezes a pessoa não sabe por quê. Mas porque tudo é colocado dentro da sua devida energia. Eu não vou, você quer um amoroso. E hoje eu tenho uma destruição ou separação de casal. Como que eu vou fazer no mesmo dia uma separação de casal para um, que a energia tá reverberando no templo inteiro, e usar pra... Entende? Não faz sentido. Então,